José Luiz. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. De segunda a sábado, Brasil Urgente junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso sempre preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação da Rose Guglielminetti, do Marcos Andrade, Bárbara Guimarães e minha, Zezé de Lima. Mesa de som, Leandro Renato. Central técnica, Gil Kleber e Lucas Pessoa. Olha, nós estamos ao vivo também em bandmude.com.br, que é o portal da Band+, nos aplicativos Band Rádios e na Rádio Bandeirantes de Campinas, claro. E no Facebook você pode nos ouvir e nos ver no endereço youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e também no Facebook em 2 endereços, facebook.com Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com Band+. E pode ainda participar conosco, ajudar a fazer o Bastidores do Poder, ligando e mandando, mandando a sua mensagem para o WhatsApp 19 971021493. 971021493. E a gente já tem aqui conosco a Bárbara Guimarães e a Rose chegando no pedaço. Oi, gente, muito bom dia, boa segunda-feira para todo mundo. Oi, meninas, bom dia, ótimo início de semana, vamos nessa. Bom dia, pessoal. Bom, gente, vamos começar quente. Vamos começar com Bolsonaro prometendo aí enviar nessa semana um pedido de impeachment dos ministros Barroso, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Rose? Pois é, né? Acabou agitando aí os bastidores em que alguns senadores, deputados e políticos viram com muita indignação, dizendo que seria mais uma atitude autoritária do próprio Bolsonaro, e outros dizem que ele fez isso para poder desviar a atenção em cima das próprias investigações que ele enfrenta, né, tanto no âmbito do STF quanto do TSE. Eu estou mais para a segunda opção, sabe, Zezé, achando que... Porque o Bolsonaro, ele usa muito essa tática. Ele cria um evento político, ou uma situação, ou uma ação para poder desviar daquilo que realmente é importante. De qualquer forma, eu fico preocupada no sentido de que quando a gente olha para governos autoritários, a gente vê um enfrentamento entre o poder executivo, né, e a intenção deles, ou pelo menos a ação, alguns países chegaram a destituir os ministros da Corte Suprema do país. Então, uma das coisas que a gente mais vê quando você percebe essa atitude autoritária é de você fazer esse enfrentamento com o próprio judiciário. De qualquer forma, como nós falamos a semana passada, aquele inquérito em relação às fake news, a prisão do Roberto Jefferson, porque o Bolsonaro, ele se manifestou em relação depois da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que hoje é uma das pessoas que mais defendem o bolsonarismo,
tanto nas redes sociais como no partido, né? Ele é o dono do PTB, que é um partido que ganha muito dinheiro do fundo eleitoral. Então, o que a gente percebe foi depois dessa prisão, em que o Roberto Jefferson foi acusado pelo TSE, ou pelo STF, né, de ter ido contra as instituições, contra a instituição, aquela coisa toda. A gente colocou que esse inquérito, do âmbito da legalidade, ele não tem muito sentido, porque esse não é o papel do próprio STF em fazer investigação. Então, também houve uma arbitrariedade do ponto de vista legal em relação ao inquérito. Agora que há uma tensão muito grande entre o Bolsonaro, né, Zezé, o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes, inclusive, tem imposto várias derrotas ao governo Bolsonaro no âmbito da justiça, e ao Barroso. O Barroso, claro que é por conta dele estar sendo muito incisivo em rebater essa questão do voto impresso, de estar saindo em defesa das urnas eletrônicas, mas eu fico me perguntando, além do que o Bolsonaro está tão veemente contra o Barroso, Zezé, porque o Barroso não tem tido tantas ações assim contra o Bolsonaro, ele tem usado muito a fala, o posicionamento enquanto instituição, enquanto ministro, mas é uma raiva que o Bolsonaro tem, um ódio assim incrível. Agora, então, eu acho que a gente tem que pontuar essa questão da arbitrariedade do STF em relação a esse inquérito da fake news, mas, de qualquer forma, eu acho que existe, sim, hoje uma tensão muito grande por parte do presidente da República e alguns ministros, não são todos, vamos deixar bem claro isso, né? E eu acho que... mas o que eu acho, no fundo? Que é para desviar a atenção daquilo que ele está passando. Isso é tática do Bolsonaro de criar um fato político para poder desviar aquilo que é importante. Não sei o que vocês pensam. Bárbara? Eu acho, Rose, que essa raiva dele com o Barroso faz parte dessa tática que o Bolsonaro tem de criar inimigos, né? Enquanto ele tem problemas e quer criar cortinas de fumaça para tentar mudar esse cenário e mandar no noticiário, ele pauta o noticiário desde o início, é ele que controla as informações, porque cada declaração, devido à gravidade, a gente precisa repercutir. Ele também escolhe inimigos do lado da força, né? É uma tática do bolsonarismo. Um lado tem os bolsonaristas que defendem a liberdade, do outro Barroso que quer impedir o voto democrático, essa é a narrativa. E contra o Moraes, eu acho que tem uma coisa além também. No ano que vem, quem assume o TSE é o Alexandre de Moraes, ele que vai comandar as eleições. Então, eu acho que isso também impacta no presente, não só as denúncias que foram feitas contra ele, mas também já preparar a munição para atingir o ministro Alexandre de Moraes. Sobre a prisão, eu também vi várias análises no final de semana. Jurídico é um assunto super difícil, eu sou muito leiga, mas as opiniões que eu acompanhei são parecidas com essa, né? Que a prisão do Roberto Jefferson foi cabível, mas trazia uma gravidade perante ao mérito para uma prisão preventiva. Então, poderia ser feito o pedido, foi feito, mas o mérito do pedido é que ficou meio perdido para alguns juristas. Mas, de fato, Roberto Jefferson, aliado do Bolsonaro, além disso, suspeito de usar verba pública para disseminar ações de fake news contra os poderes, contra as instituições, e sempre foi ali caminhando ao lado do presidente. Eu acho que essas ações não vão parar na quarta-feira, né? A gente tem uma reunião entre o novo amortecedor do governo, novo ministro da Casa Civil e o ministro Fux. Ele vai tentar fazer com que o presidente do Supremo se sinta um pouco mais confortável diante da decisão do presidente de vou ficar mais quieto. É isso que o Ciro Nogueira vai tentar levar para o Fux, mas eu acho muito difícil. Eu acho que a gente vai caminhar nessa terrível estrada de agressões verbais e pedidos que não têm fundamento, mas que alimentam a rede social bolsonarista, e não deve ter, para mim, um apaziguamento nem depois dessa reunião. Então, eu acho que... Bom, o Jefferson, eu achei a prisão, assim, a prisão me assustou um pouco, a prisão do Jefferson. Eu não cheguei a ver, assim, uma temporalidade, sabe, para
para prender. Eu fiquei super surpresa, porque eu não tinha visto nada assim diferente do que ele já vinha fazendo. Então, isso é uma coisa que me chama atenção. Me chama atenção esse inquérito aí, apesar de que foi aberto um novo inquérito, mas essa história de pular a PGR, apesar do Aras, ainda é uma coisa que eu engulo muito a seco isso daí. Eu acho que era necessário, então, se fazer outras coisas, era necessário fazer um movimento para tirar o Aras, né? E não... É impossível você ter um Estado democrático quando você tem uma posição ocupada por uma figura em que a sociedade não confia, em que os outros entes responsáveis por fazer justiça não confiam e que resolveram dar um jeito de ignorar e assim fazer de conta que não tem. Eu não me conformo com isso. A gente não está falando de um elemento dispensável. A gente está falando do Ministério Público Federal, meu Deus. Então, alguma coisa tem que ser feita. Eu não me conformo com isso. Bom, em relação ao Bolsonaro, eu concordo, acho que é tática e acho que o olhar dele para cima do Barroso é só porque o Barroso é presidente do TSE. Porque se o Barroso fosse um outro cara, não tivesse uma outra função além de ministro, eu acho que ele não ia estar pegando no pé do Barroso, não. Porque o Barroso, assim, ele é um cara muito voltado para as minorias, é um cara muito progressista no sentido dessas pautas de costume, mas todos esses assuntos, né, eles estão meio adormecidos lá no Supremo. Não estou vendo isso daí criando, sendo movimentado, não estou vendo. Então, para mim, a única razão é presidente do TSE. Se fosse a Rosa Weber, era para cima da Rosa Weber que ele iria também, o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, assim, eu acho, essa decisão aí sobre o Jefferson, ele não levou a plenário, nem pretende levar. Ele é um cara que eu tenho um pouco de medo do Alexandre de Moraes, porque eu acho que, assim, ele já fez coisas inacreditáveis, como censurar a imprensa. Ele censurou a revista Cruzoé, de verdade. Então, esses arroubos dele, assim, me metem medo. Não gosta, é um dos ministros que é aquele, assim, que vai ter momento em que você vai olhar para ele e falar, oba, porque ele fez aquilo que você gostaria que um ministro fizesse. Mas vão ter muitos outros momentos que você vai ver ele fazendo e fala, não acredito que esse cara fez isso, né? Do Bolsonaro, dessa história dele querer entrar, esse é o caminho. Esse é o caminho, é isso mesmo. Quer caçar os dois, quer impeachment os dois, vai para o Senado. Agora, a minha posição é o seguinte, eu quero ver o Senado como se comporta, né? Porque eu acho que o nosso legislativo, ele tem que ser chamado mesmo para a briga, sabia? Tem que ser colocado nessa roda viva que a gente está vivendo já faz um tempão, e eles ficam lá assim, ó, não é comigo. Enquanto que a história do Augusto Aras é com ele, enquanto que a história de vários ministros do Supremo fazendo besteira em cima de besteira e todo mundo, sabe, tem pedido de impeachment do Gilmar Mendes lá que eles fingem que não vejam. E pedidos colocados por pessoas muito respeitáveis. Sabe? Um deles é o Modesto Carvalhosa. Sabe? Então, apareça, venha para o jogo. Nós estamos precisando do nosso Congresso entrando nesse jogo. Inclusive, para dizer se o Bolsonaro pode ou não pode continuar exercendo o mandato de presidência da República. Mais de 100 pedidos lá e o Lira se fazendo de morto? Não. E é isso. Não é o Supremo que deixa a gente na mão. É o Congresso que está deixando a gente na mão. Eu não tolero isso, gente. Sinceramente, não tolero isso.
Como é que vocês veem isso? A senadora Simone Tebet até falou, né, Zezé, no final de semana, uma entrevista que ela deu, que pau que bate em Chico, bate em Francisco, que o Senado tem que avaliar os pedidos, assim como a Câmara, todos que chegam. É o papel do Legislativo analisar os pedidos que vão chegando e não engavetar. Eu acho que é exatamente isso. Às vezes é o que você falou, eles ficam em cima do muro e a gente fica discutindo posições que deveriam ser tomadas por eles, né? E que eles nem comentam, não discutem. Pacheco fica cada vez mais dando declarações rasas. O que eu acho é que, assim, na verdade, eu não acho que os senadores, eles ficam em cima do muro, Bárbara. Eu acho que eles têm um posicionamento. O posicionamento é não investigar. Porque eles nesse hoje... caso, né, Rose? Nesse caso. Porque em relação aos pedidos de impeachment, o Congresso, ele não tem interesse. Não tem, porque se tivesse interesse político, o Bolsonaro já tinha sido cassado, gente. Já tem vários crimes, essa história da vacina, em relação à condução da vacina, das políticas públicas para poder conter a pandemia. Então, há sim já crimes que poderiam levar o Bolsonaro à cassação. Os próprios juristas têm colocado isso. Mas não existe um interesse político. Então, os deputados e os senadores, eles têm colocado o seguinte: não é do nosso interesse. Ponto. E por que não é do nosso interesse? Porque nós estamos muito bem com o governo. O governo tem irrigado as emendas, nos deu a história das emendas, como que chama aquelas emendas do relator? Emendas do relator, orçamento oculto, secreto. Isso, do orçamento oculto. Então, eles estão muito bem, obrigada, entendeu? E que se dane o país, e que se dane o resto. Porque se houvesse interesse político, eles já estariam... colocando. Agora, por que o atrito que deveria estar entre Câmara e Congresso, que é essa disputa, entre Câmara não, entre o Executivo e o Congresso, essa é uma disputa da democracia, né? Que quando eu falo atrito é assim, é jogo de forças. Se transferiu para o Judiciário. Então, gente, é absurdo isso. Então, o Executivo, que deveria estar ali com esse jogo de força com o Congresso, ele está com o Judiciário. É o Judiciário. Então, ele está batendo boca como se o Barroso fosse um parlamentar, como se o Alexandre fosse um parlamentar. E aí, Bárbara, você tem razão quando você diz, quando há omissão, aí o próprio Judiciário tem que fazer, às vezes, do Legislativo, que já é uma coisa que a gente já vinha vindo uma mudança no país há muito tempo, que a gente sabe que algumas pautas o Judiciário teve que decidir porque houve uma omissão do Congresso. E, principalmente, as pautas de cunho moral, né, Zezé? Aí a gente viu lá a história do aborto, em relação aos alicerces. Isso, casamento gay. Então, o Judiciário acabou assumindo esse papel. Só que até então, era só para votar lei. Só que agora, o que você está tendo é uma disputa política. É uma questão do naco do poder mesmo. E alguns lutando pela democracia, como o Barroso, eu gosto do Barroso, concordo com a Zezé quando a Zezé fala do Alexandre, que ao mesmo tempo que a gente pode celebrar uma decisão dele, a gente pode chorar com uma outra decisão, porque ele tem esse traço também autoritário, ele tem esse traço também de trator, de tratorar, de fazer valer a vontade, né, Zezé? Então eu acho ele extremamente perigoso. Mas acho o Barroso com cara de bom senso. Mas eu acho que hoje o que nós precisamos parar e pensar é o seguinte: o que o Congresso está fazendo com a democracia? Porque a gente tem jogado muito em cima do Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro tem esse traço autoritário. Mas o Congresso é o único que pode parar o Bolsonaro. Exatamente. Se o Congresso chegar e falar, acabou, porque senão nós vamos votar o seu impeachment, aí ele para. Só aí ele para. Porque ele não é bobo. Ele não é bobo, né, gente? Claro que não, acho que não. Então é isso que eu acho. Então eu acho que hoje o maior problema é o Congresso brasileiro, né? E aí você tem os senadores, alguns senadores indo para o Twitter, e aí outra plena, agora a tribuna nossa hoje no Brasil virou as redes sociais também. Sabe? Que é uma outra coisa.
Então você vai, escreve, aí o presidente também usa as redes sociais para poder mandar recado para o Congresso usa as redes sociais para poder mandar recado para o presidente, e a tribuna, que era uma coisa tão importante no Congresso, ela se transferiu, né? E aí qual é a sinceridade nisso tudo e qual que é a força política, na verdade? Não sinceridade, mas qual que é a força política? Porque uma coisa é o senador escrever um negócio no Twitter e outra coisa ele é sustentar enquanto política dele mesmo, de coerência, né? E é isso que eu acho que está faltando mesmo. Aí nós tivemos lá a história daquela ampla, assim, montar aquela frente lá contra o Bolsonaro. Mas o que tem de concreto? O que tem de concreto? Nada. Entendeu? Então eu tô meio cansada de blá blá blá. Eu tô cansada de blá 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 do Bolsonaro e cansada de blá 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 também por parte do Congresso, que para mim eles só ficam enganando o povo, sabe? Tipo, exatamente. Exatamente, Rose, isso que você falou. Eles só ficam enganando e fazendo passar lá as coisas que eles querem. Passando então, a boiada enquanto a gente tá aqui com essa cara de bobão, pasmo com o Bolsonaro, que vai deixar a gente pasmo todo santo dia. Eu fico vendo o que o homem falou, pô, em alguma rádio. É o que me interessa. Vocês acham que tem cabimento isso? Não. Então, enquanto isso, a gente vai sentando, né? Ficando no prejuízo com um fundão de quase 6 bilhões. E aí, com o orçamento oculto. Gente, esse orçamento oculto, se fosse em outra época no Brasil, isso seria um escândalo. E a gente está olhando isso como se fosse uma coisa normal. Eu não olho como uma coisa normal, mas não houve um impacto na sociedade brasileira. Ou seja, um relator... Só o Estadão em cima disso. Porque o resto tudo ocupado com as loucuras do doido. Do doido. E ele muda, ele cria fatos políticos para poder tirar a sua atenção. Porque é um escândalo você ter 16 bilhões nas mãos de um relator, de um grupo de deputado. Porque isso é além das emendas que eles já têm direito. Gente, isso é comprar deputado. É legal. Até sexta-feira eu estou marcando uma entrevista com o diretor de convênios da prefeitura, que sobrevive basicamente de emendas. E a gente sabe que muitos projetos, eles vêm por conta dessas emendas. Só que o jeito como as relações se dão é que geram suspeitas sobre nós, não é verdade? E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu lembro que nós entrevistamos, Zezé, uma prefeita, eu não lembro a cidade que era. Sorocaba. Perto de Sorocaba, eu não lembro qual era a cidade, mas essa prefeita, basicamente, Bárbara, os projetos dela estavam sendo feitos em cima de emendas. Ela decidiu ficar trabalhando com os deputados no sentido de fazer gestão, de fazer projetos e de buscar verbas, essas verbas que estão lá. E ela foi bem sucedida, né, Zezé? Na vinda de emendas, né? Só que a gente sabe que... Um dos governos mais bem avaliados sem ter orçamento. Porque trazia tudo quanto é emenda ela conseguia. Ela fazia um projeto, preciso disso, vou para Brasília pro projeto. Era isso. Agora eu acho que ela não consegue nada, minha filha. Agora não, porque o que a gente viu, por exemplo, nesse orçamento oculto, os deputados já brigando, porque o relator estava beneficiando só o grupinho dele. Então você percebe que aí essa história de projeto, bal. Por quê? Porque nesse caso do orçamento oculto não precisa de projeto. É só uma canetada e libera. Exato. Olha, gente, enfim, a gente está sendo aqui feito de bobo faz muito tempo. Hoje vai vir alguma coisa nova, que aí amanhã a gente vai estar aqui falando de novo. Enquanto isso, os ratos fazem a festa. Os gatos ficam aqui prestando atenção no que não interessa e os ratos do Congresso fazendo a festa. Em vez de fazer o papel deles, de colocar limite para tudo que está acontecendo e para garantir que o ano que vem nós tenhamos eleições justas, tranquilas, éticas, né? É deles. Nós temos que passar a cobrar desse povo, porque não dá desse jeito, sabe? Quem tem que nos responder são eles. E por falar em Congresso, Bárbara, bom, vamos começar agora, a gente começou quente, agora vamos dar uma esfriada no negócio,
e vamos ver o que a Bárbara achou do depoimento do Ricardo Barros. Eu estava doida para ouvir você naquilo lá. Gente, o que foi aquilo, né? Bateu, levou. Foi o primeiro depoente que foi disposto a bater na comissão, e eu acho que mostrou ali toda a fragilidade da CPI, toda a força que vem se perdendo, e aquilo que a gente comentava muito sobre o dever de casa. A CPI queria esperar adiar esse depoimento ainda mais para ter mais munição. Só que é até curioso a gente pensar que em quanto tempo de trabalho a CPI já está lá e não tem munição contra Ricardo Barros, né? Antes do recesso a gente já tinha essa certeza de que ele era o cara da Precisa, o cara da Global, e aí agora a CPI aproveitou na semana passada para, ao invés de agir com a cabeça, agir com o fígado, né? Como dizem em Brasília. Naquele momento em que Ricardo Barros falou da CPI, que a CPI deveria ajudar o Brasil de alguma forma, o esperado dos senadores é que cada um aproveitasse seu momento de fala para dar uma resposta concisa, mas um circo se formou dentro do Senado e o depoimento foi adiado. O meu saldo, eu não sei como é que vocês avaliaram isso na semana passada, foi que o depoimento foi muito bom para o Barros e para o governo, porque botou bem duas forças, uma de cada lado, e o Barros saiu vitorioso na queda de braço. Saiu falando que voltaria, que ele não tem nada a esconder, que é a CPI que está fazendo um péssimo trabalho, ainda lançou aquela fala, né, que a CPI é que ajudou as farmacêuticas a terem medo de negociar com o Brasil, porque não queriam ser expostas. Ele riu na cara dos senadores, né? E criou assim, um mote que eu estou vendo todo bolsonarista usar. Gente, saiu de lá com o pacote feito, assim, o que foi aquilo? Nota 10 para o governo, né, Zezé? Nota 10 para o governo, nota 10. Ele sabe, lembra que a gente tinha falado? Ou ele tinha alguma coisa lá dos senadores na manga para chantagear e falar, ó, veja lá como é que você fala comigo. Ou assim, ele tinha certeza que ele podia jantar todo mundo. Ele tinha certeza que ele podia jantar todo mundo. Por isso que ele estava naquele, assim, confortavelmente instalado, mas jantou, assim, ó, e ainda limpou, assim, saiu. Meu Deus! Eu tive até uma impressão que o Randolph começou, né, negando um pedido de desculpas da defesa, dando ali uma autoridade em torno do depoimento. Eu falei, nossa, então pode ser que a gente se surpreenda. Mas o Ricardo Barros não se intimidou em momento nenhum, né, gente? Ele... Com ninguém, cara. Com ninguém. Olha, que raiva daquele cara, rato, né? Certo. É aquele que você percebe que viveu a vida inteira, assim, escapando, né, das coisas. Uma coisa, assim, eu sempre imagino, que quando você vai para um negócio desse, você vai com uma figura dessa, porque nós não conhecemos o Ricardo Barros, assim, na intensidade, por exemplo, que o Renan Calheiros conhece. Porque esses caras... Então, o cara vai já sabendo que, para aquela pergunta que ele vai fazer, o que o cara vai responder. Porque era muito previsível, foi tudo muito previsível. E eu esperava que, no mínimo, eles tivessem documentos assim, que falassem, não, pelo menos pendurasse nele a pecha de mentiroso, entendeu? Pelo menos isso. Ele saísse lá com a pecha de mentiroso. Mas não saiu. A Simone Tebet até tentou, né, com aquele documento do BNDES, que ele tentou argumentar do pagamento antecipado. Só que também os senadores não tiveram nem tempo de conversar. A CPI usou uma estratégia péssima de interromper o depoimento. Na minha opinião, achei que não deveria ter interrompido daquela forma, mas mostrou que eles não tinham nada para bater no Ricardo Barros, que ia ficar mais feio se eles continuassem, né? Eles estavam com medo. Mostrou que eles estavam com medo. Olha, vamos preparar melhor. E essa foi a sensação que eu tive. Mas o que vai ter essa semana, Bárbara? Gente, sobre essa semana, Zezé, eu acho que a gente pensa muito sobre o quanto a CPI está perdendo um pouco do rumo, não está se encontrando nesse final. Ficou definido, no mesmo dia do depoimento do Ricardo Barros, que teria uma cariação entre o Onix e o deputado Luiz Miranda. Nesse final de semana, teve uma reunião entre os integrantes da comissão, do G7, da bancada feminina, e essa acariação deve ser cancelada. Estava prevista para quarta-feira, depois de amanhã, deve ser cancelada. O Omar Aziz já se pronunciou sobre, dizendo que, como são políticos experientes, eles manteriam as mesmas versões e a CPI não iria tirar nada disso. E também o único ponto conflitante entre os dois eram as invoices da Precisa.
aquelas notas fiscais que tinham erros, mostravam fraude, pagamento antecipado. Então, isso deve ser cancelado. Além disso, a gente tem 2 Franciscos para essa semana. Francisco Araújo, que é o ex-secretário de saúde do DF, ele está foragido. A CPI não conseguiu entregar a intimação para ele. Previsão que ele prestasse depoimento nessa semana. Ele é um cara que, como aquela história da Global se ligou com a Precisa, é investigado por ajudar com que a Global agisse dentro de alguns contratos sem que houvesse o recebimento dos medicamentos, só os pagamentos antecipados naquela história do Maximiano. E tem o Francisco Maximiano, o dono da Precisa Medicamentos, que é o depoimento mais esperado. Esse está apavorado, está tentando tudo quanto é jeito. Esse daí não deve ser bom de bico. Deve ser desde o início, né, Zezé? Mas Cara, tem um habeas corpus que não vai responder todas as perguntas, mas o medo que ele já arrumou 2 desculpas, a PF colocou ele como investigado, ele já tá com medo de falar na CPI, já tem muito tempo, deu aquela desculpa da Índia algumas vezes, mas se a CPI, para mim, quer tentar ainda se sair bem nesse final, nessa reta final, precisa explorar bem o Francisco Maximiano, porque parece que foi ano passado, né, gente? Aquela história de tratamento precoce na CPI, imunidade de rebanho, tem tanto tempo que parece que foi em outra época. Agora o foco é corrupção, mas se a gente não conseguiu pressionar o Ricardo Barros, a gente não viu essa pressão no Ricardo Barros, tem que tirar alguma coisa concreta de algum lugar. Então a expectativa está em torno do depoimento do Maximiano. Eu não acredito que vão conseguir, Bárbara. Sinceramente, acho que a gente vai, no dia seguinte, estar aqui com uma cara de decepção, a mesma que nós estamos agora. Eu ouvi assim, muita gente falando, acho que a própria Rose falou aqui na sexta, que a CPI, se era para ser isso, não devia ter prorrogado. Perdeu o fio, né? Sabe? Porque desde que voltou, é só chatice, não convence ninguém. E o pior, está beneficiando, eu acho, a turma, dando a sensação de que é uma CPI que fica pegando no pé. E sabe o que é engraçado? Se a gente acompanha os depoimentos e vai olhar no Twitter depois, aí você fala assim, gente, por que esse senador falou de novo sobre esse tratamento sem eficácia? Por que o Girão está novamente falando sobre o consórcio Nordeste? Eles usam o plenário para abastecer as redes sociais com aquele depoimento, aquela narrativa que fortalece a base do governo. Então eles estão ali, o que a gente já estava falando, rindo da nossa cara, eles não estão levando a sério, eles estão alimentando uma rede com uma narrativa, e a CPI insiste e perdeu também, né? Vamos ver essa semana. Bom, Bárbara, obrigada pela presença aqui todos os dias, pelo menos por meia horinha, é muito bom. Eu que agradeço. Bom trabalho. Nós sentimos uma falta na sexta-feira, porque a gente estava desesperada para poder te ouvir sobre a CPI. E aí a Bárbara... Que honra, gente! Fiquei feliz. Falei, gente. Verdade. Que moral e responsabilidade. Verdade. Obrigada. Um ótimo trabalho para vocês. Beijo. Até amanhã. Obrigada. Beijo, Bárbara. E a gente aqui vai para o intervalo, né, Rose? E na sequência, a Adriana Flose, secretária municipal de desenvolvimento, fala conosco. Vamos lá? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes.
Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Quem utiliza Campinas Montemor encontra boas condições, não perde tempo nos dois sentidos, faz um bom caminho pela Alix da Cunha, o acesso a Barão de Itapura e Barão de Itapura até Lagoa do Taquaral com boas condições. Pipoca combina com tudo, com esporte, emoção e com Japão. Por isso a promoção Caldo Bom 4+1. Acesse a loja.caldobom.com.br e compre 4 snacks e ganhe o 5º. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o período para alistamento militar foi prorrogado novamente este ano. O novo prazo vai até o dia 31 deste mês. As inscrições podem ser feitas no site alistamento.eb.mil.br. Para o alistamento, basta ter o CPF em mãos. O candidato deve se alistar no ano em que completa 18 anos. O primeiro semestre do serviço militar é dedicado à formação como soldado, quando o aluno aprende conceitos como marchar e prestar continência. Numa segunda etapa, ele vai ter noções mais específicas do serviço militar, como paraquedismo, artilharia e comunicações, a depender da área para onde vai trabalhar. O treinamento coletivo possibilita que, em caso de necessidade, quem prestou serviço militar seja convocado para desempenhar essas funções. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder, recebendo agora a loira Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento, minha querida. Oi, Adriana, bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose. Satisfação estar aqui com vocês. Bom dia. Olha, eu só lembro, toda vez que eu vou entrevistar a Adriana, eu lembro do nosso debate lá quando ela foi candidata a vice-prefeita e ela falava de mulher para mulher, e aqui hoje é bem de mulher para mulher mesmo, né? São 3 mulheres. Aqui, 3 mulheres. Bolinha, o clube da Luluzinha, de verdade. Pois é. Bom, Adriana, bom, você está há 7, 8 meses, né, na frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no meio de uma pandemia, com muitos desafios para o poder público, e os empresários também têm cobrado uma participação maior do poder público. O que você tem feito nesses 8 meses para poder tentar reduzir essa demanda, primeiro, para atender quem está sendo afetado pela pandemia, e segundo, como atrair empresas no meio dessa crise? Bom, então vamos lá. Para mim é bastante diferente eu poder estar no poder público dessa vez, apesar de ter ficado durante 2 anos na gestão do governo do João Dória, né? Eu fiquei na Junta Comercial do Estado de São Paulo, mas lá, como é uma autarquia, ele tem um papel um pouco diferente daquilo que a gente faz aqui no dia a dia da prefeitura, né? Lá o desafio era fazer a transformação digital da Junta Comercial, que
tem muito papel ainda, é muito burocrática, é como um grande cartório, e a gente avançou bastante nesse quesito. Então, foi importante essa minha estada no governo do Estado para trazer bastante conhecimento e até, mais do que conhecimento, a experiência de estar num governo. Mas o governo municipal tem as suas peculiaridades, né? Então, para mim, acho que chegar aqui no momento de pandemia, a gente já vinha vivendo um momento de pandemia, mas mesmo assim, Zezé e Rose, a gente tem aqui uma cidade que tem acompanhado o movimento do Estado de São Paulo no quesito, por exemplo, de abertura de empresas. A gente tem batido recorde de abertura de empresas nos últimos meses, né? No último ano, recordes históricos até com relação desde quando a Junta Comercial vem medindo isso, que é desde 1998. Então, logo que a gente chegou, acho que o grande desafio era a gente ter esse olhar, como é que a gente vai fazer para conectar a cidade no sentido da cidade ser uma cidade com esse perfil, com esse conceito tanto de inovação, de uso de tecnologia, mas como é que faz para isso chegar lá na ponta, né? Para aquele comerciante, que é o associado nosso lá da Associação Comercial, onde eu estou já faz tanto tempo, como é que a gente faz para, de fato, você ter essa percepção? Então, a gente tem esses desafios aí. Então, nós começamos a montar aqui uma série de programas, né, junto com a equipe. Acho que uma das coisas que eu procurei fazer logo no início, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui, ela tem comércio, indústria, serviços, mas tem também o agro, que fica aqui com a gente, né, o empreendedorismo rural, fica também o comércio exterior e cooperação internacional, e a ciência, tecnologia e inovação. Tanto que a gente tem um Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação e tem também um Conselho de Desenvolvimento Rural, aqui ligado à Secretaria. Então, o que eu fiz foi, num primeiro momento, eu tive a grande preocupação de trazer alguém para o meu time aqui, para trabalhar com a gente, que tivesse esse conhecimento maior em ciência, tecnologia e inovação, uma interface maior nesse sentido, para que, junto comigo, ajudasse a fazer essa conexão. Então, eu convidei o professor Newton Frateschi, que teve já muitos anos à frente lá da Inova na Unicamp, e ele aceitou o desafio, está aqui trabalhando na nossa equipe, veio trabalhar com a gente a partir de meados de abril, maio, na verdade, e então eu também comecei em meados de janeiro, né? Tive que ficar na Junta Comercial até 15 de janeiro, quando a gente entregou lá aquele projeto do balcão único, que é a abertura de empresas em até 17 minutos na cidade de São Paulo. Então, nós viemos com esse desafio, né, de montar uma equipe que pudesse mostrar, fazer essa conexão, fazer com que Campinas, de fato, seja esse hub. Então, nós tivemos essa preocupação de montar alguns programas, e isso nós fizemos e estamos lançando esses programas. O prefeito tem anunciado, aí a partir da data do aniversário de Campinas, ele começou a anunciar alguns programas aqui na Prefeitura de Campinas. O primeiro deles foi o Recomeça, que a gente está aportando 10 milhões de reais para que a gente possa fazer empréstimos. É um fundo de aval, né? Colocar no fundo de aval para que a gente possa emprestar até 130 milhões através de cooperativas de crédito ou que não seja cooperativas, mas nos bancos que se interessem, né? Então, um empréstimo aí de 5 a 80 mil, isso daí é um programa verdadeiramente inédito aqui no estado de São Paulo, não tem nenhuma prefeitura que tenha feito esse programa.
Então, um juros de 0,6 a 0,98, considerando a Selic, e com carência de 6 meses e um prazo de pagamento de 36 meses. Então, isso a gente fez o projeto de lei, mandamos para a Câmara e a gente está aí no aguardo da gente poder estar aportando esse recurso nesse fundo de aval que foi criado aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse foi o primeiro projeto de lei, acho que valeu a experiência que eu tenho de cooperativa de crédito, que eu fui do conselho do Cicobi Paulista durante muitos anos, né? Tive que me afastar agora por estar aqui na prefeitura, mas esse é um dos programas que a gente lançou e que eu acho que para ajudar as empresas que estão com dificuldade. A gente sabe que não é só isso, é muito mais do que só isso que as empresas precisam nesse momento, né? Mas você tem muita experiência, por exemplo, com o comércio, de ouvir esse segmento de comércio, de serviços. Como que você acha que um programa desse vai impactar na vida do comerciante, por exemplo? Na verdade, Zezé, o comerciante precisa de capital de giro, né? A gente não sabe se todo mundo vai ter condição de estar buscando mais capital de giro, porque muita gente já emprestou dinheiro no meio da pandemia, no início da pandemia, né? Na verdade, meados para final de 2020, já emprestou recurso com carência de 6 meses, essa carência já venceu, as pessoas estão com dificuldade de estar cumprindo com isso. O que precisa, de fato, é a economia voltar a girar, as pessoas voltarem a comprar, a acreditarem aí, nos negócios, voltarem a comprar, mas a gente tem ainda um nível de desemprego muito grande, né? Apesar de uma melhora. A gente tinha aí, em dezembro de 2020, em torno de 107 mil desempregados. Depois, março, a gente fechou com 97 mil. E agora, final de maio, com 92 mil desempregados. O último levantamento que eu tenho é esse. Então, a gente tem uma diminuição do nível de desemprego na cidade de Campinas, mas ainda falta muito, né, para que a economia volte a girar. A gente está vendo uma abertura de empresas bastante significativa, né? Nós vimos que abriram mais de 61, um índice bastante maior do que o ano anterior, mas mesmo assim você vê muitas lojas fechadas, lojas em shoppings fechadas, muita gente que perdeu emprego e tem dificuldade de retomar os negócios. Mas a gente vê esses números que são fatos, né? Então, outro negócio que a gente... Outro projeto de lei que a gente lançou aqui foi o projeto de lei da inovação de Campinas, que foi em 1º de julho de 2021, aliás, 31 de junho. A gente teve... foi 1º de julho. A gente teve o marco legal das startups. 1º de agosto. Acho que foi 1º de agosto, Adriana. Que a Rose estava de férias e eu que cobri o lançamento desse projeto novo, que eu achei bem interessante. Que o que a gente fez foi, a gente fez uma adaptação ao marco legal. Então, foi a partir de 1º de julho, que foi o marco legal das startups, e daí a gente, em 5 de agosto, lançou o nosso aqui, a Lei de Inovação. Então, 35 dias depois, a gente estava lançando aqui o nosso marco legal, o nosso Lei de Inovação, baseado no marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. E, justamente, ele traz uma possibilidade do poder público estar fazendo a contratação de startups no novo modelo.
Então, é a primeira cidade no Brasil que fez essa adequação. A gente teve essa preocupação de criar essa lei de inovação o quanto antes, porque a gente traz novas possibilidades da própria prefeitura ser também um ambiente de inovação, né, e poder estar contratando de uma forma diferenciada, poder contratar, fazer encomendas tecnológicas, né, você poder fazer a encomenda daquilo, do problema e não comprar sob medida, né? Sob medida, né? Sob medida, você contrata soluções. Adriana, isso daí chega a ser um problema com a IMA, assim, por exemplo? Não chega a ser um problema com a IMA. Eu acho que a gente tem que ir se adaptando às novas possibilidades. Trazer a prefeitura precisa inovar. Nós temos hoje aqui um grupo de trabalho de desburocratização, que independentemente da IMA, a IMA é uma das participantes, né, a própria prefeitura está buscando novas maneiras de estar revendo seus processos, mas olhando para o usuário, né, olhando para o cidadão, que precisa ter um serviço bem prestado, né, com agilidade, com eficiência, que é o que todo mundo está acostumado hoje, né? O cidadão, enquanto consumidor, ele está acostumado a ter um bom serviço prestado. Secretária, quando você... você já deve ter feito um diagnóstico de Campinas sobre o que ela tem a oferecer para esses empresários. Quando você pensa para o futuro, você acha que Campinas vai caminhar para qual setor em relação à questão econômica? Olha, para o setor de tecnologia. Esse setor de tecnologia e inovação. Porque eu acho que a gente já tem um ambiente que é muito favorável para isso, né? A quantidade de institutos de tecnologia que a gente tem aqui, a quantidade de universidades, a mão de obra qualificada, apesar da gente estar sempre procurando buscar a melhorar isso, né? Então, a gente está hoje com uma preocupação bastante grande de trabalhar numa nova lei de incentivos fiscais, né, que o prefeito deve anunciar nos próximos dias, e ele já disse que vai estar anunciando isso, né, até o mês de setembro ele está anunciando isso, e a gente está olhando para isso, pensando de que forma você pode dar mais incentivos fiscais para empresas que trazem qualquer tipo de inovação, ou também para qualquer tipo de empresa que venha investir na cidade de Campinas. Eu acho que esse governo está tendo um perfil de mudar um pouco a postura da maneira como recebe as empresas, porque trazer empresas significa trazer empregos, né? E eu acho que o governo do Dário tem tido uma preocupação bastante grande, a equipe toda tem trabalhado numa parceria muito grande, principalmente com o secretário de Finanças, né, para que a gente faça com que Campinas seja uma cidade mais competitiva, né? E daí a gente precisa melhorar os incentivos fiscais que a gente dá para as empresas que vêm investir aqui. Hoje é um pouco restrito, né, a maneira como você está dando incentivo fiscal. Hoje, por exemplo, só tem incentivo a empresa que investe mais de 30 milhões de unidades fiscais, que seriam cerca de 120 milhões de reais, entendeu? No período de 48 meses. Então, a empresa que vem para investir 10, 20 milhões, ela não tem incentivo fiscal. Então, a gente está olhando para fazer alguma coisa que seja mais escalonada. Ou a empresa que vem investir 700, 800 milhões tem o mesmo incentivo de quem investiu 130 milhões. Então, olhando para isso, acho que a gente tem olhado dessa forma para que a gente possa dar incentivos para mais empresas, para que mais empresas tenham interesse. Campinas já é uma cidade muito atrativa por tudo que ela significa,
por tudo que a gente já tem. Mas é uma cidade cara, né, Adriana? Mas é uma cidade cara. Uma coisa que a gente não pode mudar é o preço das coisas aqui, né, Zezé? A gente não pode mudar o preço do terreno. O mercado tem um custo, então o preço das coisas, do que custa Campinas, você morar em Campinas ou você se instalar num terreno ou num imóvel em Campinas, tem o custo do imóvel que é mais caro do que numa outra cidade menor. Hoje o maior problema, qual que é o maior empecilho para uma empresa vir para Campinas hoje? Então, ela põe, na verdade, as cidades no entorno acabam dando um incentivo maior, né? Dão desconto de ISS ou o desconto do IPTU, isenção de IPTU por X anos, dependendo do tamanho do investimento. Nós também vamos ter incentivos para trazer novas empresas, né? Mas não vamos entrar numa guerra fiscal, isso não existe do ponto de vista... Vamos entrar em guerra fiscal com cidades menores, porque você tem a vantagem de estar se instalando numa cidade como Campinas. Mas dependendo do tipo de negócio, para a empresa, às vezes tanto faz ela estar, se é uma empresa da área de logística, tanto faz ela estar 50 quilômetros para cá ou para lá, entendeu? Exato. E assim, se ela trabalha com distribuição. Então, quando eu conversei... O fato dela estar aqui nesse entorno bom. E ela procura estar num lugar onde custa mais barato para ela. O que a gente quer fazer é fazer com que as empresas se instalem aqui na nossa cidade, porque isso acaba gerando também impostos para nós, né? E gerando emprego para as pessoas que moram na cidade. Então, a gente está fazendo um trabalho bastante grande, refazendo aqui, estamos refazendo uma cartilha, que é a cartilha do investidor, mas estamos esperando para lançar a cartilha quando a gente já tiver essa nova lei de incentivos fiscais. Daí nós vamos colocar tudo isso numa mesma cartilha, que é uma maneira da gente estar aí atraindo novas empresas. Então, um trabalho Adriana, forte nesse sentido. Vai ter Natal? Vai ter Natal, Tiago. Natal com enfeite, com luzes, Natal bonito, ônibus, aquela pelo coisa amor toda. De Deus. Pois é, Zezé, essa pauta não é da minha secretaria. Não é? Não. Mas você está brigando por nós lá. Nós queremos Natal, Adriana. Eu também quero Natal, Zezé. Mas eu não posso fazer tudo, né? Então, a gente, obviamente, tem aqui um conjunto de coisas, cada um tem que trabalhar as suas pautas para que a gente tenha aí um sucesso. Mas é uma pauta importante para os empresários, para os empreendedores da cidade, para as pessoas, né? É um quesito importantíssimo aí para a cidade. Mas eu não sei o que te falar sobre o Natal. Nós já vamos atrás disso, né, Rose? Sim. Nós vamos, a pasta de turismo e cultura, é isso? É a cultura, normalmente. É a cultura? Então tá. Eu achei que fosse sua. Bom, Adriana... É a cultura que cuida de Natal. Tá. Natal é uma data que pertence à cultura. Adriana, eu não sei se isso tem a ver com você, acho que não vai ter também a ver com você, que é a questão do centro da cidade e essa questão toda ligada ao comércio, à revitalização. Eu sei que não é da sua pasta, mas assim, eu acho que talvez na interface você pode estar trabalhando. Como que você vê o centro hoje e essa revitalização? Olha, não é uma pauta diretamente ligada à minha pasta, de fato, mas eu estou envolvida em todas as reuniões que falam sobre esse assunto. Né? Então, daí o prefeito coloca algumas secretarias para estarem discutindo, porque daí eu acho que tem a ver com o desenvolvimento econômico também. Então,
Então, a gente tem olhado para o centro, olhado a questão também de que forma a gente pode estar requalificando aquela área, mas daí não dá para você olhar só a requalificação do ponto de vista urbano, mas também sobre todos os outros aspectos, né? Incentivos fiscais para aquela área também, a gente tem discutido isso, né? A gente estava com uma ação programada logo no início do ano, mas daí, logo em fevereiro, a gente teve uma piora, né, da pandemia. E daí a gente teve que dar alguns passos para trás com relação a isso. E a gente está retomando isso. O que seria essa ação? Não, uma ação conjunta, né, com serviços públicos, com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Cidadania, né, que também está olhando para a questão da quantidade de moradores de rua que nós temos ainda, né, serviços públicos que têm agora feito um trabalho importante de estar lavando a rua, de estar cuidando sempre para que as luzes estejam acesas, fazendo uma manutenção adequada, né, principalmente ali daquele corredor principal da 3 de maio. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar é uma ação que vá além disso, né, que seja uma requalificação. E, junto com isso, tem também o pessoal da própria ENDEC, que hoje é uma agência de desenvolvimento, né, e eles têm pensado a cidade a partir da mobilidade urbana. Então, a ENDEC tem feito propostas nesse sentido. Ele tem um grupo pensando isso, pensando Smart City e pensando a cidade conectada a partir da própria mobilidade. Então, nós estamos nesse grupo trabalhando no centro da cidade também. Então, tem alguns programas pontuais que, se eles, de fato, acontecerem, isso vai ser um girador de uma melhoria bastante grande para aquela área. Então, eu faço parte do grupo que faz esse trabalho. Estou torcendo demais para isso. Eu quero ver aquele centro tinindo, bonito, cheio de gente. Adoro aquilo ali. Adriana, olha, eu quero agradecer muito você por ter falado conosco hoje. Desejar tudo de bom aí na secretaria. Obrigado. Reforçar o pedido aí para você brigar pelo Natal. Tá bom. E eu tô torcendo, tá bom? Obrigada, viu? Um bom dia. Obrigada, Zezé. Prazer em te ver. Tchau, Adriana. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada. Bom, agora a gente vai para o intervalo rapidinho, porque quem está conosco é o Henrique do Vale. Gente, o que é aquilo no Afeganistão? O que é isso? Vamos para o intervalo e a gente fala disso daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP.
Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Curitiba no estádio Couto Pereira, às 21h30 em Curitiba. E na quarta-feira, o Guarani recebe o Botafogo às 19 horas no estádio Brico de Ouro. Jogos da 19ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Pelo Alberto Sarmento, o motorista não encontra dificuldades, faz um bom caminho pela Marechal Rondon, também são boas as condições na Francisco José de Camargo Andrade. Lubrificantes Móbil a granel, a maneira inteligente para completar ou trocar o óleo do seu veículo com muito mais economia. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a cidade de São Francisco, na Califórnia, se tornou a primeira grande cidade americana a exigir prova de vacinação completa contra o coronavírus para atividades internas. Aliás, a partir dessa próxima sexta-feira, os residentes com 12 anos ou mais deverão mostrar os cartões de vacinas para entrar em restaurantes, bares, academias e teatros, bem como em grandes espaços para eventos. Nesse próximo sábado também, a cidade de Nova York fará uma festa no Central Park chamado We Love New York City, The Homecoming Concert, que inclusive vai contar com grandes nomes como Bruce Springsteen, LL Cool J, Maluma e Andrea Bocelli. É uma celebração da reabertura da cidade, segundo o prefeito Bill de Blasio. E a Polícia Militar de Sydney, na Austrália, está sendo acionada justamente porque o governo australiano está impondo restrições mais rígidas da Covid-19, enquanto todo o estado de New South Wales se prepara para entrar em confinamento. No último sábado, o estado relatou 466 novos casos transmitidos localmente, um recorde, elevando o número total de infecções este ano para 12.903. Muito pequeno em comparação ao Brasil e também aos Estados Unidos. Porém, os pedidos de permanência em casa serão aplicados em todo o estado mais populoso do país, com as pessoas somente autorizadas a sair de casa para comprar itens essenciais, receber cuidados médicos, fazer exercícios ao ar livre com outra pessoa e também trabalhar se os residentes não puderem trabalhar em casa. A escolaridade também será movida novamente online. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, diz que não é de interesse dos Estados Unidos permanecer no Afeganistão após insurgentes do Talibã entrarem na capital Cabul. O grupo terrorista chegou ontem a Cabul, informou o Ministério do Interior do Afeganistão. O Talibã defende uma rendição pacífica do governo afegão. Antony Blinken diz que os Estados Unidos investiram bilhões de dólares em 4 governos americanos nas forças do governo afegão, dando a eles vantagens sobre o Talibã, mas ainda assim não conseguiram impedir o avanço do grupo. O retorno do Talibã a Cabul ocorre 20 anos depois do grupo terrorista ter sido expulso da capital pelos Estados Unidos, que invadiram o país dias após os ataques de 11 de setembro de 2001. Em abril, o presidente Joe Biden já havia anunciado a retirada de todas as tropas do país até o dia 11 de setembro. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Agora a gente está com o Henrique do Vale. O Henrique está lá em Nova York, vai falar para a gente o que o americano está pensando, como é que está vendo esse rolo no Afeganistão, o americano saindo fugido de lá. Eu já vi muita gente comparando com Saigon em 75. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo, Henrique? Conta pra gente.
Pois é, bom, primeiro de tudo, bom dia, grande prazer estar com vocês todos aqui nessa segunda-feira, começando essa semana, mas os americanos levantaram hoje, assim, extremamente preocupados, extremamente, como é que eu posso dizer, revoltados, porque principalmente as pessoas, das famílias dos americanos que durante esses últimos 20 anos, trilhões de dólares gastos, mantendo o exército americano no Afeganistão, procurando fazer com que o governo afegão e os militares afegãos pudessem tomar conta do país. Agora, você imagina, numa segunda-feira, ontem, inclusive, o Talibã acabou tomando o Palácio Central Presidencial em Cabul, que é a capital do Afeganistão. O presidente já se mandou, ou seja, as forças do Talibã, que no caso é um grupo terrorista, que também tinha muita ligação com a Al-Qaeda, que foi o responsável pelos ataques terroristas em setembro, né, em 2001. Houve essa guerra durante 20 anos, inclusive o próprio presidente Biden disse que durante todo esse tempo chegou a hora, no caso, das forças militares do Afeganistão começar a cuidar do seu país e, na verdade, como eu estava dizendo, as famílias dos militares, quando viram essa situação, hoje de manhã cedo, inclusive a mídia americana só falando sobre isso, extremamente desgostosos com o governo americano, porque acha que a inteligência que foi usada para achar, no caso, que o governo afegão estava com condições totais de continuar esse trabalho e impedir a entrada do Talibã. Só que, na verdade, a gente está vendo que isso não é realidade. Então, está havendo uma culpa muito grande com o presidente Biden, de toda a administração, de achar e não acreditar que o Talibã pudesse tomar o país inteiro assim em algumas semanas. Porque em abril o presidente Biden já havia anunciado que as tropas americanas seriam totalmente retiradas, né? E eles achavam, inclusive, que durante esse período os militares afegãos já tinham condições de cuidar do país, o que, no caso, não é verdade. Tanto é as imagens que eu estou acompanhando hoje de manhã cedo. Só um minutinho, Rose. Existem, assim, pessoas indo ao aeroporto em Cabul, todo mundo tentando sair do país, um caos geral. Loteamento lá. Não, inclusive já, pelo que gente caindo de avião, né? Exatamente. Tanto é que os militares americanos já conseguiram, mataram 2 pessoas no aeroporto. Começou o disparo de tiro, aquela coisa toda. E o que a gente sabe é que as pessoas que trabalhavam na Embaixada Americana já conseguiram sair, estão seguras. Mas aquele caos geral que a gente achava que isso nunca pudesse acontecer assim tão rapidamente. O presidente Biden disse que talvez o Talibã voltasse, mas não nessa velocidade que a gente está acompanhando agora nessa segunda-feira. Ô, Henrique, o que eu tenho, assim, a impressão não, o que está comprovado é que o Talibã ele não foi sufocado e que ele estava mais vivo do que a gente imaginou. E você acha que houve um erro estratégico dos Estados Unidos em retirar as tropas sem que houvesse essa possibilidade do exército afegão controlar e todo o investimento que foi feito lá, tudo que foi gasto? Exatamente. Exatamente. É justamente esse tópico que está sendo falado hoje de manhã aqui nas principais emissoras de televisão, né? Até os funcionários do presidente, eles admitiram um erro de cálculo, né? Eles achavam que, na verdade, essa estratégia que o governo americano estava achando pudesse dar um tempo suficiente para que as forças em Cabul, no caso, né, tivesse condições de cuidar do país. Mas aquela história, a gente viu agora hoje que não era... Foi um erro, realmente, do governo americano com relação a esse tipo de coisa. Mas aquela história, né? Existe uma política, sendo que alguns acreditam que os Estados Unidos não deveria ter saído do país. Outros falaram, peraí, a gente está pagando um absurdo, trilhões e trilhões de dólares investindo nessa história toda, de deixar os militares naquele país, sem contar que houveram mortes e mortes e mortes de soldados americanos, e até quando isso ia permanecer? Essa que é a questão. E os americanos pagando
um absurdo de taxa para manter o governo americano lá. Certamente, hoje, numa entrevista, um general que inclusive trabalhou no Afeganistão disse que durante esses 20 anos, a gente não pode só olhar que foi um desperdício. Ele disse que durante esses últimos 20 anos, os Estados Unidos conseguiu aprender muito mais sobre a região, conseguiu ganhar tempo para que o terrorismo que não crescesse, e a gente viu que, inclusive, durante esse período todo, houveram muito menos ataques terroristas contra os Estados Unidos do que anteriormente. Então, de uma certa forma, ele disse que esse período que os Estados Unidos permaneceu no Afeganistão não foi totalmente em vão, né? Justamente porque ele não teria nunca como justificar a morte de uma série de soldados americanos, dizendo, peraí, a gente passou 20 anos lá, depois de 20 anos a gente sai e depois de menos de 6 meses o país é totalmente tomado por um grupo que tem a principal ideologia terrorista, né? E outra questão também que está sendo falada hoje de manhã cedo é com relação às mulheres e crianças, porque o sistema, o Talibã, não é uma forma de governo. Então, assim, o que eles estão falando? O Talibã ocupando o governo, ocupou o palácio, será que vai haver um diálogo de paz na forma com que o próprio Talibã iria, no caso, governar o governo do Afeganistão? Provavelmente não, porque a ideologia desse grupo é de terrorismo, é de impor e não de conversar. Então é essa questão que está sendo discutida hoje de manhã cedo e a preocupação de outros países de retirar os estrangeiros, principalmente do país hoje, mas as crianças, as mulheres, os afegãos que já conviveram com o grupo Talibã, está desesperado para sair do país. Olha, gente, para viver com esses caras, eu acho que, tendo esses caras te olhando como inimigo, é preferível morrer. Como as notícias são de que vários já foram executados. Aqueles que tinham contato, que trabalhavam como intérprete e que tinham contato com forças americanas, já está tudo morto. Agora, assim, eu fico olhando, principalmente, gente, a questão das mortes. Os trilhões gastos, eu acho que isso é uma coisa para se colocar na conta. Mas o que existe de soldado que morreu e o que existe de soldado que voltou traumatizado para casa, incapaz de tocar uma vida normal, eu acho que cada família que tem uma pessoa dessa no seu seio deve estar se sentindo hoje extremamente decepcionada com o governo. Mas eu não sei se é o Biden, entendeu? O responsável por isso. Porque eu acho que quando o Bush invadiu lá com o propósito de tomar o país, eu acho que ele já tinha experiência do Vietnã. Não dá certo. Não é assim. Não me pergunta como é. Não sei. Também não sou paga para saber. Mas, sabe, isso daí era um negócio, você ocupa para o resto da vida, ou você saiba que você vai entrar e vai ser derrotado. Agora, saia de lá com a menor perda possível, o que não foi o caso. Foi extremamente humilhante hoje. Você vê as fotografias de jornal, o pessoal correndo, o americano correndo, foi... E assim, eu acho que tem essa história de se dizer, olha, nesse período, nesses 20 anos, a gente conteve o terrorismo, né, e tudo mais. Mas o que vem daqui para depois? E o que vai acontecer com esses, como já está acontecendo, que ficaram lá? Porque é uma parcela muito pequena que tem condição de deixar o país. Exatamente. Né? Não, e outra coisa, hoje de manhã cedo apareceu uma entrevista... Não, apareceu uma entrevista de um soldado, onde ele foi perguntado, olha, eu servi no Afeganistão, eu perdi amigos que combateram comigo e isso é um tapa na cara. Segundo o próprio soldado, né?
Então, aquela história, mas até quando a gente tem que ficar lá cuidando deles? Não dá para você também ficar... É uma situação extremamente difícil, porque como é que você faz? Você vai ficar lá eternamente cuidando de uma guerra civil num país que a gente sabe que a ideologia deles é completamente diferente da nossa e não existe diálogo com eles. É uma coisa imposta, né? Então é uma coisa que é difícil da gente poder falar, bom, vamos entrar, mas se entrar não vai poder sair mais. Veja, então, quer dizer, ou você não entra, e se entrar, você tem que saber como sair com menos prejuízo possível, né? Exatamente. E que não é possível, porque a gente tem a experiência do Vietnã. Gente, é muito complicado, mas agora que dá angústia, Henrique do céu. Eu fico angustiada por tudo que vocês colocaram, mas o meu maior desespero agora é o futuro das crianças e das mulheres. Porque, gente, o que a gente tem de atrocidades que são cometidas contra esses dois grupos é terrível. Eu fico apavorada. Eu falo, gente, em pleno século XXI, a gente achando que daria um jeito nessa situação lá no Afeganistão, de repente, em menos de 15 dias, tudo volta a estaca zero e com ódio maior. Por quê? Porque agora quem apoiou as forças contra eles vão ser alvos, como você colocou, muita gente já está sendo executada. Imagina o sangue nos olhos que esses caras vão estar, Henrique. Exatamente. Não, elas não têm o que aconteceu durante esses 20 anos, as mulheres e as meninas tiveram uma liberdade que acabou crescendo, né? A forma delas se expressarem, elas começaram a ter, como posso dizer, uma vida própria. Né? Voz. Né? E cresceu por causa da liberdade civil dentro do país, porque os Estados Unidos estavam lá, eles conseguiram expulsar cultura, eles conseguiram expulsar o grupo Talibã do Afeganistão. Então a influência de impor o seu tipo de pensamento acabou não existindo mais. De repente eles entram e falam assim, agora quem manda de volta que sou eu. Aquelas crianças que agora já não são mais crianças, que já estão nos 20 anos, vamos dizer assim, que já têm uma mentalidade completamente diferente, como é que vai ser o futuro delas? Né? Essa que é a questão. Então é por isso que existe hoje, eu estava acompanhando as imagens, é impressionante, se você abrir aí qualquer canal de televisão aqui nos Estados Unidos, você vai ver imagens das pessoas correndo na frente dos aviões, o aeroporto um caos geral para poder embarcar, para poder sair de lá. Eles não querem saber para onde estão indo. Eles querem sair da região. Querem sair fora e começar do zero novamente. Porque eles acham que, na verdade, o futuro não tem futuro. E é uma coisa realmente muito triste. Sabe o que eu me lembro, o Henrique falando isso? Bom, eu estava nos Estados Unidos quando, um pouco depois da queda do Shah Reza Pahlavi lá no Irã, e quando o pessoal religioso assumiu lá o Irã. E, gente, eu tinha muito amigos iranianos, muito. E o desespero dessas figuras, porque esses que estavam lá e que eram meus amigos, eles tinham conseguido sair, entendeu? Antes dos fundamentalistas assumirem. Só que eles tinham família, eles tinham parentes. E com a saída deles, os parentes que ficaram eram punidos por causa da saída deles. Mas era punido morrendo apedrejado. Gente do céu, era tão dramática a situação. Então isso me faz pensar hoje, né? Me lembro desses meus amigos, assim, na dor que deve estar lá nesse Afeganistão, gente. A dor deve ser imensa, até para quem consegue sair e que vai ter uma perspectiva melhor de vida, de pensar naqueles que ficaram. E eu acho o seguinte, a gente é bom sempre agradecer, né, onde a gente está, porque a gente tem essa liberdade de expressão, a gente tem a gente pode expressar o que a gente acha, o que a gente pensa, sem ter medo de repente ser levado e não saber para onde a gente está indo, né? Então eu vejo e aprecio cada vez mais quando vejo essas notícias de estar aqui com a minha família, vocês também,
e a gente agradecer da gente viver num país, numa região que apesar dos problemas que a gente tem, pelo menos a gente tem essa liberdade de expressão, né? A gente pode falar o que a gente pensa. Imagina hoje a situação do que está acontecendo nesse país. Imagina o estresse que deve ser. Deve ser uma coisa assim fora... Não dá pra gente... Eu acho que não dá pra gente ter uma ideia real do que é. Eu, sinceramente, acho que não dá. Saber que você vai morrer, que você vai ser executado, que parte da sua família vai desaparecer, isso daí você sabe. Você não sabe quando e de que forma. Olha só. Eu estou aqui vendo um vídeo, né, que viralizou no final de semana de uma jovem afegã que ela gravou um vídeo falando sobre a perspectiva de futuro dela, né? E ela diz assim, abre aspas, nós não contamos porque nascemos no Afeganistão. Não posso ajudar chorando, preciso enxugar as minhas lágrimas para gravar esse vídeo. Ninguém liga para nós vamos morrer lentamente na história. Isso não é engraçado? Olha que coisa triste, gente. O desespero. Exatamente. E agora, nessa história toda, a gente está vendo aí a Rússia e a China, de uma certa forma, só olhando, tranquilo, a situação, os americanos saindo, e é uma forma do governo russo e do governo chinês só ficar de stand-by para ver o que vem pela frente aí, né? E o que eles vão fazer, né? O que vão fazer, exatamente. Pois é. Bom, Henrique, nossa, dia triste. Quero te agradecer muito aí de ter aceitado o convite para falar aqui conosco. Sempre disponível, querida, sempre. Mas muito obrigada. Então beijão para você. Beijo para você, boa segunda. E aí a gente tá de volta em breve. Tá certo. Obrigada, Henrique. Beijão, Beijo pra vocês. Henrique. Tchau. Ai, Rose do céu. Que tristeza, né? Nossa. Assim, e essa jovem que gravou esse vídeo, ela é bem mocinha, sabe, Zezé? Como as nossas filhas, assim. Então, você imagina você acordar... Elas já incorporaram costumes. Assim, o mal que foi feito também com essa permanência por tanto tempo é muito maior do que se tivesse ficado por pouco tempo. Porque você foi uma geração, entendeu? Uma geração inteira que vai... Ela tem razão. Assim, eu me lembro dessa minha amiga Fara, gente do céu, um olhar tão triste, assim, de tudo que viveu. E aí eu estava contando para alguma pessoa que estava contando a história da Fara, e a pessoa falou assim para mim, bom, se ela estava no Irã e saiu e foi para os Estados Unidos, é porque já tinha mamado muito com a gestão do Shah Reza Pahlavi, sabe? Ele foi um corrupto e tudo mais. Mas, pô, cara, não é possível você não se solidarizar com nenhum outro ser humano, né, vivendo uma situação dessa. Ô, Rose, mas essa semana tem aí, vamos rapidinho nessa, tem aí a segunda votação lá da reforma política. O Senado, todo mundo está fazendo as pesquisas e mostrando que parece que a coisa no Senado, essa história de coligação não vai. Graças a Deus. Porque, a Renata Abreu, entre nós, Rose, ela cedeu à pressão de partido nanico, de centrão. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido você acabar, talvez, com a única coisa boa em termos de eleições que o Congresso fez, acho que nos últimos 20 anos, que é essa história de dificultar para nanico, que vive aí vendendo, cobrando para ter posições, mamando no serviço público, né? Porque o nanico, só para os nossos ouvintes entenderem como eles se comportam, eles só se tornam importantes. Eu estou falando de partido nanico, né? Tem alguns partidos que são considerados nanicos, mas que têm uma atividade política, como o PSOL, por exemplo. Eu não acho que o PSOL... Mas trabalha mais, trabalha mais. Para falar uma linguagem que é uma linguagem do... Né? Aí o nanico, ele é considerado aquele partido que ele é pequeno, só que a gente tem legendas que a maioria delas é montada apenas para poder negociar com os candidatos em época de eleição. Então, o que esse partido faz? Ele faz uma aliança, ele apresenta lá uma chapa de vereador, né? Entra, às vezes nem faz nenhum vereador, só está ali por causa do tempinho de televisão, por conta do que ele tem para oferecer.
E depois que o prefeito ganha, o governador, ou sei lá quem, ele vai fazer parte do governo. E ele vai ficar em cargos que não teria a menor condições de indicar, porque não tem formação técnica. Então, é só um meio de vida. Esse é o problema dos partidos pequenos no Brasil, né? Porque não são partidos que estão trabalhando para poder mudar o país, para poder apresentar uma pauta de Estado, né? de cidade. Não, é um meio de vida. E isso é um problema do nosso sistema brasileiro. E a cláusula de barreira, a Renata falou que resolve, né? Com a cláusula de barreira, você... eu acho que não resolve. Não é verdade. Né? Não é verdade. Não é verdade. Porque eles se aproveitam, eles fazem coligações com partidos grandes e eles acabam... O eleitor acaba votando num partido, no candidato dele, que está coligado com outro desse daí e acaba levando também um desse. Sabe? Isso. Junto... que não tem nada a ver com nada. E aí pergunto, pô, mas você votou nesse partido e elegeu fulano de tal também? Sabe, mas como é que eu vou fazer? Estava coligado. Então, não vem não, Renata Abreu, tomara que o Senado acabe com a festa. Nós temos de ir embora. Vamos embora, né? O esporte está aí. Gente, beijo para todo mundo e nos vemos amanhã às 10. Tchau, pessoal. Boa semana, Rose. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças.